Meus pais decidiram que tudo ficaria com meu irmão. Tudo mesmo. A casa, a empresa, as economias. E algumas horas depois, minha mãe me mandou uma mensagem que dizia apenas: "Não ligue mais. Acabou entre nós." Eu li aquilo sentada na cozinha do meu apartamento, com uma xícara de café esfriando na minha mão. Digitei 3 palavras de volta. "Está bem, mãe." Desliguei o celular e fiquei olhando para a parede. Se você já foi descartada pelas pessoas que te trouxeram ao mundo, você sabe que o silêncio que vem depois é ensurdecedor. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quando as pessoas me perguntam como era minha família, eu costumo dizer que era normal, porque vista de fora, realmente parecia. Meu pai, Antônio Carlos, era dono de 3 supermercados na zona leste de São Paulo. Mercado Reis, escrito em letras vermelhas e amarelas nas fachadas. Minha mãe, Vera Lúcia, cuidava da contabilidade. Meu irmão, Ricardo, cuidava de parecer perfeito. E eu, Paula Cristina? Bem, eu cuidava de ser invisível. Nossas fotos de Natal sempre ficavam bonitas. Todo mundo de branco, sorrisos largos, minha mãe com o colar de pérolas que meu pai deu no aniversário de casamento. O que ninguém via era o que acontecia quando a câmera desligava. O silêncio pesado, a hierarquia clara, os lembretes constantes de que eu não era a escolhida. Meu pai costumava dizer que o Ricardo tinha talento para negócios e que eu tinha jeito para coisas criativas. Ele falava criativas, com aquele tom de quem está sendo educado, mas na verdade quer dizer inúteis. Quando eu tinha 14 anos, o Ricardo ganhou um videogame novo. Eu ganhei um usado que minha mãe comprou no Mercado Livre e embrulhou como se fosse novidade. Com 17 anos, ele bateu o carro mandando mensagem no celular. Uma semana depois, meu pai comprou outro carro para ele. Quando eu levei uma multa por estacionar errado, perdi o direito de usar o carro da família por 2 meses. Você deve estar pensando que eu deveria ter parado de me importar. Mas eu não parei. Continuei tentando. Quando passei no vestibular para design de interiores na Belas Artes, voltei para casa segurando o papel como se fosse um diploma da vida. Meu pai mal olhou. "Se você largar os supermercados," ele disse, "você larga essa família também." Minha mãe estava na cozinha lavando louça. Ela apenas acenou com a cabeça, concordando com ele. O Ricardo deu aquele sorrisinho dele, como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. Talvez tivesse ganhado mesmo. Então eu saí de casa. Morei numa pensão em Pinheiros durante os 2 primeiros anos da faculdade. Dividia o quarto com outras 2 meninas. Trabalhava como garçonete à noite num restaurante italiano e dava aulas particulares de desenho técnico nos finais de semana. Vivia de miojo, pão francês com margarina e café coado que rendia o dia inteiro. Mandava cartões postais para casa todo semestre. Fotos da faculdade, das minhas notas, dos meus projetos. Ninguém nunca respondeu. Mas eu me formei. Com louvor, aliás. Voltei para São Paulo, aluguei um quarto minúsculo na Vila Mariana e comecei do zero. Pequenos projetos. Apartamentos de conhecidos, escritórios de startups, reformas de restaurantes. Engraçado, justamente o tipo de lugar que meu pai tinha. Com 35 anos, eu tinha uma carteira de clientes que confiava no meu gosto mais do que meus próprios pais algum dia confiaram. E mesmo assim, quando minha mãe ficou doente, eu apareci. O câncer foi agressivo. Quimioterapia, radioterapia, consultas com especialistas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O convênio cobria uma parte, mas o resto saía do bolso. Eu nem pensei 2 vezes. Paguei. Contas de hospital, passagens de avião, hospedagem para acompanhantes. Tudo. Quando ela entrou em remissão, minha mãe me mandou uma mensagem. "Obrigada por tudo, filha." Só isso. Sem telefonema, sem abraço. Só aquela frase seca no WhatsApp. Alguns anos depois, o Ricardo me ligou com uma grande ideia. Ele queria abrir uma distribuidora de bebidas artesanais. Investiu tudo o que tinha. 6 meses depois, a empresa afundou mais rápido que o Titanic. Eu mandei R$ 25 mil para tirar ele da falência.
Depois mandei mais 15 mil quando os equipamentos dos supermercados quebraram e meu pai não tinha reserva de emergência. Ele adorava contar para todo mundo que tinha reestruturado o negócio. Nunca mencionou meu dinheiro. É estranho como o amor faz a gente continuar abrindo a carteira muito depois de perceber que a conta nunca fecha. Eu ficava me convencendo de que estava ajudando a família, que talvez dessa vez eles finalmente me enxergassem. Mas família não se constrói com pagamentos de boleto. Família se constrói com respeito. E na nossa casa, essa palavra nunca existiu para mim. Então, quando meu pai me ligou pedindo para ir num jantar de família discutir negócios, eu disse que sim. Achei que finalmente iam me pedir ideias, não dinheiro. Mas aquele jantar virou a noite em que eu entendi a verdade. E depois, parada na escada da casa deles, ouvindo meu pai dizer: "Tudo fica com o Ricardo", eu entendi algo que ignorei a vida inteira. Eu nunca fui parte do legado. Eu sempre fui só o financiamento. Eu não deveria estar naquela casa naquela noite. O plano era pedir comida por aplicativo, assistir alguma série e dormir cedo. Esquecer o jantar constrangedor da semana anterior, aquele em que meu pai pediu 50 mil reais como quem pede a conta no restaurante. Mas eu tinha deixado uma pasta de projetos antigos no depósito da casa deles. Desenhos da época da faculdade que eu precisava para uma apresentação no dia seguinte. Então dirigi até lá. Eram quase 7 da noite. A casa estava iluminada, aquela luz amarela vazando pelas cortinas de renda. Por um segundo, quase pareceu aconchegante. Quando entrei pela porta da frente, o cheiro de carne assada encheu a sala. Minha mãe tinha feito picanha, aquela que ela só fazia em ocasiões especiais. Por um instante, quase me senti em casa de novo. Deixei as chaves em cima da mesinha do aparador sem fazer barulho, pronta para chamar alguém. Mas então ouvi meu nome. A voz do meu pai, grave e firme, vinha da sala de jantar. O Ricardo é o único que realmente se importa com essa família. Ele é o futuro. A Paula só vive a vida dela. A risada do Ricardo veio em seguida. Fácil, debochada. Então está decidido. Tudo fica comigo. E meu pai respondeu como se estivesse lendo a lista do supermercado. Tudo. A casa, os mercados, as contas. Ela já recebeu o suficiente da gente. Minha mãe hesitou. Ouvi o som do talher raspando no prato. Mas Steven, ela pagou meu tratamento inteiro. O tom do meu pai ficou ainda mais duro. Foi escolha dela. A gente não precisa recompensar ninguém por fazer o que deveria ter feito por amor. E então, o Ricardo riu de novo. Aquele riso que eu conhecia desde criança. Acho que é oficial, né? Eu sou o herdeiro. Fiquei parada no pé da escada. O coração batendo tão forte que abafava as vozes deles. Eles estavam reescrevendo a história. Anos de sacrifício transformados em nada. Eu queria entrar na sala, gritar que não estava pedindo herança, só um mínimo de decência. Mas não consegui me mexer. A parte que me quebrou não foram as palavras do meu pai. Foi o silêncio da minha mãe. Ela não me defendeu. Não sussurrou uma única objeção. Só continuou comendo. Recuei devagar, com medo de que o rangido do assoalho de madeira me entregasse. Meus dedos roçaram no corrimão frio e liso. Quando cheguei na porta, meu peito estava oco. Dirigi de volta para casa no piloto automático. Minha cabeça repetia tudo como um disco arranhado. A voz do meu pai dizendo, tudo para o Ricardo. O Ricardo rindo. Minha mãe calada. Quando meu celular vibrou naquela noite, pensei que pudesse ser culpa. Talvez minha mãe tivesse percebido que eu estava lá. Talvez quisesse se explicar, mas a mensagem que apareceu na tela foi como um fósforo riscado. Não ligue mais, acabou entre nós. Sem pontuação, sem explicação, só finalidade. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro. Depois coloquei o celular na mesa, peguei minha xícara de café e digitei 3 palavras. Está bem, mãe. Não chorei. Não joguei o celular na parede. Não implorei para entender. O relógio da cozinha continuou fazendo barulho. O café esfriou. E o silêncio do meu apartamento foi crescendo até parecer uma coisa viva, respirando junto comigo. Se você já foi apagada por alguém que você ama com uma única frase, você sabe que a dor não explode.
ela escorre. Ela reescreve cada lembrança, uma por uma. Passei a noite acordada rolando a tela do celular, olhando cada pagamento que fiz para eles. Contas de hospital, cartões de crédito, contas de luz e água dos supermercados. Cada centavo era prova de quanto eu tentei pertencer. E enquanto olhava aquela lista, percebi que pertencer nunca esteve em oferta. Não dormi naquela noite. A cidade estava quieta do lado de fora da janela. Uma neblina fina subindo pela rua. Sentei na mesa da cozinha, celular virado para baixo, olhando para o nada. A mensagem continuava ecoando na minha cabeça. Não ligue mais. Acabou entre nós. Você deve estar pensando que uma mensagem dessas despedaça uma pessoa. Mas eu não quebrei. Eu congelei. Aquele tipo de quietude que acontece antes de uma tempestade mudar de direção. Quando a primeira luz da manhã entrou pela janela, abri meu notebook. E-mails, boletos, débitos automáticos. Linha após linha de lembretes de que eu estava bancando as mesmas pessoas que tinham acabado de me descartar. Plano de saúde da minha mãe. Medicamentos do meu pai. Dívidas do Ricardo. 2 contas de energia dos supermercados. Tudo programado para renovar automaticamente. Cada linha me amarrava a eles como uma corrente invisível. Rolei a tela mais uma vez. Depois cliquei em cancelar no primeiro. Depois no próximo. E no próximo. Cada clique soou mais alto que o anterior. Uma rebelião silenciosa. Um som que só eu conseguia ouvir. Abri outra aba, conferi meu saldo. Meses de trabalho, noites viradas, prazos impossíveis. Tudo drenado para as crises deles. Sussurrei para o apartamento vazio. Nunca mais. Até o meio da manhã, eu tinha cortado todas as conexões. Sem pagamentos. Sem rede de segurança. Sem acesso. Então abri a pasta que ainda estava em cima da mesa. A proposta de negócios que levei naquele jantar de família. Aquela que eles descartaram, riram, ignoraram. Folheei cada página. Análise de custos, plantas de reforma, conceitos de marca nova. Meu trabalho, meu tempo, minha mente. Eles chamaram de perda de tempo. Então decidi fazer valer alguma coisa. Naquela tarde, liguei para um contato de uma feira de hospitalidade que participei alguns meses atrás. Um gerente de projetos da Rede Brasil Restaurantes. Oi, disse, mantendo a voz leve. Lembra daquele conceito sustentável que comentei? Tenho uma proposta completa pronta. Podemos ver? Ele perguntou. Amanhã, respondi. Desliguei e me recostei na cadeira. Pela primeira vez em meses, o ar no meu apartamento estava limpo. Naquela noite, o nome do Ricardo apareceu na tela do celular. Depois o do meu pai. Depois o da minha mãe. Não atendi. Não porque não me importava mais, mas porque finalmente me importei comigo mesma. Até meia-noite tinha apagado o último rastro deles das minhas finanças. A única coisa que sobrou foi o silêncio. E naquele silêncio, algo novo começou. Um tipo de calma que eu não reconhecia. A calma de quem finalmente parou de implorar para ser amada pelas pessoas erradas. Eles queriam que acabasse entre nós. Tudo bem. Eu ia mostrar para eles o que acabou realmente significava. Na manhã seguinte, meu celular explodiu com ligações perdidas e mensagens. 42 ligações antes das 9 horas da manhã. Para ser exata. Minha mãe, meu pai, o Ricardo. Números desconhecidos. Caixas de mensagens empilhadas uma em cima da outra. As vozes deles se sobrepondo como estática. A voz do meu pai rachava no meio do meu nome antes de desligar. A mensagem do Ricardo foi mais curta. Sua egoísta. Conserta isso agora. A da minha mãe veio por último. O tom estava suave, ensaiado. Filha, por favor, liga para a gente. Isso não é coisa sua. Silenciei o telefone e voltei ao trabalho. 3 propostas de design para entregar naquela semana. 2 reuniões com clientes e um e-mail muito importante da Rede Brasil Restaurantes esperando na minha caixa de entrada. Quando abri, meu coração desacelerou. Assunto. Adoramos seu conceito. Podemos nos reunir amanhã para discutir parceria? Sorri. Eles acharam que me cortar destruiria. Mas só abriu espaço para algo melhor.
Ao meio-dia, as ligações viraram desesperadas. Meu pai mandou um e-mail com o assunto em caixa alta. Urgente. Reative os pagamentos imediatamente. O Ricardo mandou mensagem. Você está destruindo os mercados. Depois outra. Você nos deve isso, Paula. Coloquei o celular com a tela para baixo, servi café e sussurrei. Eu não devo nada para vocês. Naquela noite, saí do escritório mais tarde que o normal. O estacionamento estava meio vazio, com aquela luz branca de LED refletindo no concreto. Quando cheguei no meu carro, alguém saiu das sombras. Ricardo. Oi. Ele disse, a voz afiada, os olhos vidrados. Você está nos ignorando. Ocupada, respondi. Ele se aproximou. Reativa os pagamentos, agora. Não. O rosto dele ficou vermelho. Você acha que pode simplesmente ir embora? Acha que é melhor que a gente? Olhei nos olhos dele. Não, Ricardo. Acho que finalmente parei de fingir que somos família. Ele cerrou os punhos, a mão tremendo como se quisesse me agarrar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, passos ecoaram pelo estacionamento. Marcelo, um dos meus colegas de trabalho, apareceu com outras 2 pessoas. Tudo bem, Paula? Ele perguntou. O Ricardo olhou para eles, depois de volta para mim. Isso não acabou. Sim, respondi baixinho. Acabou. Ele saiu pisando duro, murmurando algo sobre advogados e traição. Mas o tremor na voz dele me disse que ele já sabia que tinha perdido o controle. 3 dias depois, Camila apareceu no meu escritório. Os olhos dela estavam inchados, a maquiagem borrada como se não tivesse dormido há dias. Desculpa aparecer aqui, ela disse, segurando uma pasta contra o peito. Ele não sabe que estou aqui. Indiquei a cadeira para ela sentar. O Ricardo? Ela acenou com a cabeça. Você precisa ver isso. Quando deslizou a pasta pela mesa, papéis se espalharam. Recibos. Extratos bancários. Resumos de transações. Fundos dos supermercados transferidos para contas pessoais. Uma compra de relógio, Rolex. Viagens para Cancún. Passagens de primeira classe para Miami. Dezenas de milhares de reais desviados das contas dos mercados ao longo de 3 anos. Olhei para cima. Você achou isso? Ela acenou de novo. Eu ajudo na contabilidade desde que ficamos noivos. No começo achei que as diferenças fossem erros, mas é ele. Ele está roubando do negócio dos seus pais há anos. Ela começou a chorar. Vou deixar ele. Não posso casar com alguém que rouba da própria família. Me inclinei para a frente. Camila, você acabou de me dar exatamente o que eu precisava. Na tarde seguinte, meu celular vibrou de novo. Meu pai. Reunião de família amanhã. 14 horas. Café na Avenida Paulista. Não falte. Sem cumprimento. Sem pergunta. Só uma ordem. Perfeito. O café cheirava a pão de queijo queimado e chuva molhando o toldo. Eles já estavam lá quando cheguei. Minha mãe olhando pela janela. Meu pai sentado rígido. O Ricardo mexendo no celular. Quando me aproximei da mesa, os 3 olharam ao mesmo tempo, como predadores vendo uma presa. Meu pai falou primeiro. Sua birra infantil está destruindo o negócio da família. Ri baixinho. Infantil? Você quer dizer cortar o dinheiro que vocês usavam sem pedir? Minha mãe esticou a mão para a minha. Filha, a gente pode resolver isso. Só reativa os pagamentos. Puxei minha mão de volta. Não. O Ricardo se recostou sorrindo. Ela está ressentida. Sempre esteve. Abri minha bolsa e puxei uma pilha pequena de papéis. Engraçado. Você talvez queira ler isso antes de me chamar de ressentida. Coloquei a pasta da Camila na mesa e deslizei na direção dele. Recibos. Transferências bancárias. Cada linha documentada. O que é isso? Meu pai perguntou, pegando os papéis. O rosto dele ficou pálido, depois vermelho. Evidência. Respondi. De como ele roubou dos supermercados por 3 anos. Minha mãe cobriu a boca, sussurrando. Ricardo? Ele empurrou a cadeira para trás. Isso é falso. Ela inventou tudo. Eu não inventei. Cortei. Sua noiva me deu. Os olhos dele arregalaram. A Camila? Ela te deixou, completei. Mulher inteligente. Pela primeira vez, meu pai pareceu perdido. Mesmo que seja verdade,
ele disse, a voz tremendo. Ainda é negócio de família, não é? É, respondi. E família ajuda a família. Lembra? O Ricardo rosnou. Você acha que é melhor porque faz casas chiques para gente rica? Não, disse me levantando. Porque eu construo algo real, algo que dura. Peguei outra pasta da bolsa e coloquei na mesa. A proposta de negócios que eles chamaram de perda de tempo. Vendi isso ontem para a Rede Brasil Restaurantes. Falei. R$500.000. O garfo da minha mãe caiu no chão. O Ricardo ficou me encarando como se não conseguisse processar as palavras. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Eles adoraram. Continuei. Disseram que é exatamente o design ecológico que queriam para todas as 65 unidades deles. Parece que meu diploma inútil finalmente valeu alguma coisa. O Ricardo bateu a mão na mesa. Você roubou nossa ideia. Não, respondi. Calma como sempre. Vocês rejeitaram. Grande diferença. O silêncio se esticou. O barulho de pratos sendo lavados no balcão preencheu o ar. Tomei um gole lento do meu café. Vamos ver como seu filho escolhido vai salvar vocês agora. A voz do meu pai veio baixa, quase um rosnado. Você vai se arrepender disso. Talvez, respondi juntando minhas coisas. Mas pelo menos vou me arrepender nos meus próprios termos. Quando caminhei em direção à porta, a voz da minha mãe me seguiu, fraca e tremendo. Paula Cristina, por favor. Virei apenas o suficiente para encontrar os olhos dela. Você me disse para não ligar, para não ir. Lembra? Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. Lá fora, tinha começado a chover. Leve, constante, limpando. Fiquei parada embaixo da chuva por um momento, respirando o ar, deixando o barulho do café desaparecer atrás de mim. Pela primeira vez na vida, eu não estava tremendo. Não estava com medo. Estava livre. Naquela noite, cheguei em casa no silêncio. Sem ligações, sem e-mails, sem mensagens. Apaguei as luzes, servi um copo de vinho e abri meu notebook. R$500.000 na minha conta, esperando. Não era dinheiro de vingança. Não era dinheiro de culpa. Era só a prova de que eu não precisava da permissão deles para importar. Por anos, fui eu quem os tirava do buraco. Agora iam ter que aprender a sobreviver sem mim. Fechei o notebook, tomei um gole e sorri sozinha. Paz tinha um gosto. Tinha gosto de liberdade e vinho tinto. 6 meses se passaram antes de eu ouvir qualquer coisa. Foi a tia Patrícia quem finalmente ligou. A voz dela carregava aquela mistura de pena e fofoca que só parentes conseguem dominar. Eles perderam tudo, filha, ela disse. Os 3 supermercados, fechados. Processos de falência, ações na justiça. O Ricardo está respondendo por desvio de dinheiro. Seu pai está trabalhando numa loja de materiais de construção. Sua mãe meio período na Renner. Não disse nenhuma palavra. Só fiquei olhando pela janela do meu escritório. A vista da cidade se estendendo à minha frente. Minha equipe rindo na sala ao lado. A tia Patrícia hesitou. Eles perguntaram de você. Acho que finalmente entenderam. Quase ri. Talvez. Mas esse entendimento chegou tarde demais. Naquela noite, rolei pelas mensagens antigas. A mensagem da minha mãe ainda estava lá, brilhando na tela. Não ligue mais. Acabou entre nós. Pela primeira vez não senti dor lendo aquilo. Só distância. Digitei uma última mensagem. Nunca mandei. Só sussurrei para o silêncio. Está bem, mãe. Na manhã seguinte, abri meu estúdio mais cedo. A luz entrou limpa e clara. O passado parecia menor naquele brilho, como algo que eu já tinha deixado para trás. Às vezes, a melhor vingança não é barulhenta. É a paz. Sem gritar, sem implorar, sem provar mais nada. Só a satisfação silenciosa de ir embora e ver a verdade fazer o trabalho dela. Se você já teve que escolher distância em vez de dano, você sabe exatamente como isso parece. Os meses seguintes foram os mais produtivos da minha vida. O projeto com a Rede Brasil Restaurantes abriu portas que eu nem sabia que existiam. Construtoras grandes começaram a me procurar. Redes de hotéis. Empresas de coworking.
Meu nome estava circulando nos círculos certos. Contratei 2 assistentes. Aluguei um escritório de verdade na Vila Madalena, com aquelas janelas enormes que enchem o espaço de luz natural. Comprei plantas para deixar o ambiente mais vivo. Coloquei quadros nas paredes. Meus quadros. Meus desenhos da época da faculdade, emoldurados e valorizados. Toda vez que olhava para aquele espaço, lembrava do que meu pai disse. Se você largar os supermercados, você larga essa família. Como se a única maneira de pertencer fosse desistir de quem eu era. Mas a verdade é que eu não larguei nada. Eu escolhi. E pela primeira vez, a escolha foi minha. Uma tarde de quinta-feira, estava finalizando uma planta quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez aceitar a ligação. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz que eu conhecia muito bem. Paula? É a mamãe. Fiquei parada, o lápis ainda na mão, o coração acelerando sem que eu quisesse. Eu sei que você pediu para não ligar. Comecei. Você pediu. Cortei. Você disse que tinha acabado entre nós. Ela soluçou do outro lado da linha. Eu estava com raiva. Seu pai estava pressionando. Eu não sabia o que fazer. Você sabia? Respondi, a voz saindo mais firme do que esperava. Você sempre soube. Só nunca me escolheu. O choro dela ficou mais alto. Perdemos tudo, filha. Tudo mesmo. Os mercados, a casa. Tivemos que vender para pagar as dívidas do seu irmão. Estamos morando num apartamento alugado em Itaquera. Seu pai está trabalhando como vendedor. Eu fico no caixa da loja 6 horas por dia. Esperei. Não porque não sentia nada, mas porque aprendi que silêncio às vezes é a única resposta honesta. O Ricardo foi indiciado. Ela continuou. Vai responder por apropriação indébita. O advogado disse que ele pode pegar até 4 anos. E seu pai? O coração dele não está bem. O médico disse que é estresse, pressão alta. Ele toma 6 remédios diferentes agora. Fechei os olhos. Parte de mim ainda se importava. A parte que cresceu acreditando que amor familiar era incondicional. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido da forma mais difícil, sabia a verdade. Amor incondicional só funciona quando é recíproco. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque você é minha filha. E eu errei. Errei muito. Eu sei disso agora. Agora, repeti. Agora que perdeu tudo. Agora que o Ricardo está respondendo o processo. Agora que o dinheiro acabou. Agora você lembra que tem outra filha. Não é assim, ela implorou. É exatamente assim. O silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Você quer que eu faça o quê? Perguntei finalmente. Quer que eu volte a pagar tudo? Quer que eu finja que não ouvi vocês me apagando da família? Quer que eu esqueça que você me mandou aquela mensagem? Eu só quero minha filha de volta. A frase quebrou algo dentro de mim. Não da forma que ela esperava. Quebrou a última corrente que ainda me prendia àquela versão da família que nunca existiu de verdade. Sua filha sempre esteve aqui, mãe. Vocês que nunca quiseram ver. E desliguei. Sentei por alguns minutos na cadeira, olhando para o celular na minha mão. Meu peito subia e descia rápido demais. As assistentes tinham ido embora há 1 hora. O escritório estava quieto, só o barulho distante do trânsito lá fora. Levantei, fui até a janela e olhei para a rua. As luzes dos carros passando. As pessoas voltando para casa. A vida seguindo como sempre segue, indiferente às nossas pequenas tragédias pessoais. Pensei em ligar de volta. Pensei em perguntar o endereço do apartamento em Itaquera, em mandar algum dinheiro para ajudar com os remédios do meu pai. Pensei em ser a filha que eles nunca mereceram, mas que eu sempre tentei ser. Mas então lembrei da escada, da conversa que ouvi, das palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Ela já recebeu o suficiente da gente. Como se meu amor tivesse sido uma transação comercial. Como se cada sacrifício viesse com prazo de validade. Guardei o celular na bolsa, desliguei as luzes do escritório e fui para casa. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei rolando na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho do vizinho assistindo televisão. Às 3 da manhã, levantei,
fiz chá de camomila e sentei no sofá com o notebook no colo. Abri a pasta de projetos em andamento. Tinha 5 obras acontecendo ao mesmo tempo. Um restaurante na Faria Lima. 2 escritórios na região da Berrine. Uma casa em Alphaville. Um café conceito nos Jardins. Trabalho não faltava. Dinheiro também não. Mas paz de espírito? Essa era outra história. Porque a verdade é que não importa o quanto você tenta se convencer de que está bem, de que superou, de que seguiu em frente. Família tem um jeito de deixar marcas que não somem só porque você quer. Fechei o notebook e fiquei olhando para o escuro. Pensei na minha mãe no caixa da Renner. No meu pai vendendo cimento e tinta numa loja de materiais de construção. No Ricardo, que sempre teve tudo de graça, agora tendo que responder por seus crimes. Parte de mim sentia pena. Mas a outra parte, a parte que tinha sido descartada como lixo, lembrava que consequências existem por um motivo. Na semana seguinte, recebi um envelope pelos correios. Sem remetente. Quando abri, reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Era uma carta manuscrita, em papel pautado, daqueles de caderno antigo. Paula Cristina, começava. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que falhei com você de todas as formas possíveis. Mas preciso que saiba que penso em você todos os dias. Que me arrependo de cada palavra, de cada silêncio, de cada escolha que fiz colocando seu irmão na frente. Continuei lendo, as palavras embaçando na minha frente. Seu pai está diferente agora, mais quieto. Ele não fala sobre os mercados, não fala sobre o Ricardo. Às vezes fico pegando ele olhando para o celular, como se estivesse esperando você ligar. Ele nunca vai admitir, mas sei que se arrepende também. A carta tinha 3 páginas. Em cada uma, minha mãe listava momentos que lembrava. Minha formatura da faculdade, que ela não foi. Meu primeiro projeto publicado numa revista de arquitetura, que ela viu, mas nunca comentou. Meu aniversário de 30 anos, quando mandei convite, e ninguém apareceu. Eu estava lá em todas essas ocasiões. Escrevi a ela. Só que não da forma que deveria. Estava escondida atrás do medo. Medo de contrariar seu pai. Medo de admitir que erramos. Medo de enfrentar a verdade. A última página era a mais difícil de ler. Não estou pedindo perdão porque não acho que mereço. Também não estou pedindo dinheiro, antes que pense isso. Só queria que soubesse que aprendi. Tarde demais, eu sei. Mas aprendi. E se um dia, no futuro, você quiser tomar um café só para conversar, eu vou estar aqui. Esperando. Te amo, mesmo que não tenha mostrado isso. Sua mãe, Vera Lúcia. Hã? Dobrei a carta devagar e coloquei de volta no envelope. Sentei na mesa da cozinha por um tempo, só segurando o papel. Minha primeira reação foi raiva. Como ela ousava? Depois de tudo? Depois daquela mensagem? Depois de me apagar completamente da família? Mas depois a raiva foi passando, dando lugar a algo mais complicado. Cansaço, tristeza e uma pontinha minúscula, quase imperceptível, de algo que poderia ser compaixão, mas compaixão não era o mesmo que reconciliação. E entender não era o mesmo que esquecer. Guardei a carta numa gaveta e voltei ao trabalho. 2 meses depois, numa quinta-feira chuvosa, eu estava almoçando sozinha num restaurante japonês perto do escritório quando vi meu pai. Ele estava do outro lado da rua, carregando 2 sacolas pesadas de uma loja de ferragens. Usava um uniforme laranja com o logo da loja estampado nas costas. O cabelo, que sempre foi escuro e bem penteado, agora estava grisalho e ralo. Ele pareceu menor, mais velho. Cansado de um jeito que ia além do físico. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele parou no meio da calçada, as sacolas ainda nas mãos. Eu fiquei sentada, o hashi suspenso no ar, o coração disparando. Por um momento, achei que ele fosse atravessar a rua, que fosse dizer alguma coisa. Mas ele só acenou com a cabeça, um movimento pequeno e rápido, e continuou andando. Voltei para o escritório sem terminar o almoço. Naquela noite, sentada no sofá do meu apartamento, percebi algo. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava mais que me vissem.
Não precisava mais provar nada, porque a verdade é que construí uma vida inteira sem eles. E essa vida era boa, era minha, era real. 6 meses se transformaram em 1 ano. Meu escritório cresceu. Contratei mais 2 pessoas. Ganhamos um prêmio de design sustentável por um projeto de hotel. Fui convidada para dar palestra numa conferência em Curitiba. As ligações da minha família pararam. As mensagens também. A carta da minha mãe continuava na gaveta, intocada, mas não esquecida. A vida tinha um ritmo agora. Um ritmo que era só meu. Acordava cedo, tomava café vendo o sol nascer pela janela do meu apartamento. Ia ao escritório caminhando, aproveitando os 30 minutos para escutar podcast ou simplesmente pensar. Almoçava com clientes, com amigos, às vezes sozinha mesmo, e estava tudo bem. Nas noites de sexta, tinha um grupo de amigas da faculdade que se reunia para jantar. Nas manhãs de sábado, fazia aula de yoga. Nos domingos, trabalhava se tivesse prazo, ou ficava em casa lendo, assistindo filme, existindo sem culpa. Tinha até começado a namorar. Conheci o Eduardo numa inauguração de galeria de arte. Ele era arquiteto, tinha o próprio escritório, entendia prazos malucos e clientes impossíveis. Não era nada sério ainda, mas era leve. Era bom. Era sem peso. Pela primeira vez na vida, eu não estava carregando ninguém nas costas. Foi numa dessas manhãs de sábado, voltando da aula de yoga, que vi minha mãe. Ela estava saindo do supermercado, empurrando um carrinho pequeno com poucas sacolas. Usava calça jeans desbotada e uma blusa simples. O cabelo preso num rabo de cavalo. Sem maquiagem. Sem as pérolas. Ela me viu antes que eu pudesse desviar. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo, o mundo pareceu parar. Ela não se aproximou. Não acenou. Só ficou ali, parada ao lado do carrinho, me olhando com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Tristeza? Arrependimento? Vergonha? Eu podia ter virado e ido embora. Podia ter fingido que não vi. Mas não fiz isso. Me aproximei devagar. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Oi, mãe, disse quando cheguei perto o suficiente. Oi, filha, ela respondeu, a voz falhando. Ficamos ali. 2 estranhas que um dia foram família, sem saber o que dizer. Você está bem? Ela perguntou finalmente. Estou, respondi. E era verdade. Recebi minha carta? Recebi. Ela esperou, os olhos buscando algo no meu rosto. Perdão, talvez? Ou pelo menos uma abertura. Eu não estou pronta, mãe. Falei, as palavras saindo mais gentis do que eu esperava. Talvez um dia, mas não agora. Ela acenou com a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. Eu entendo. Você está bem? Perguntei, e me surpreendi ao perceber que realmente queria saber. Estamos sobrevivendo, ela disse. Seu pai está mais calmo. O Ricardo está cumprindo pena alternativa, prestando serviço comunitário. É difícil, mas estamos aprendendo. Assenti. Me cuida, mãe. E cuida do papai também. Você também, filha. Virei para ir embora, mas ela segurou meu braço de leve. Paula? Olhei para trás. Eu sei que não mereço, mas estou orgulhosa de você. Do que você construiu, do que você se tornou. As palavras que esperei a vida inteira ouvir. E agora, quando finalmente chegaram, percebi que não precisava mais delas para me sentir inteira. Obrigada, mãe, disse. E dessa vez, quando me virei para ir embora, não senti culpa. Aquela noite, sentada no meu apartamento com um copo de vinho na mão, olhei para a vista da cidade. As luzes piscando. A vida acontecendo em cada janela iluminada. Cada uma com sua própria história, suas próprias dores, seus próprios recomeços. Peguei a carta da minha mãe na gaveta e li de novo. Dessa vez, sem raiva, sem amargura. Apenas com a compreensão de que pessoas falham. Famílias falham. E que perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Perdoar, percebi, era sobre me libertar. Era sobre soltar o peso. Era sobre escolher paz em vez de razão. Mas perdoar também não significava reconciliar. Não significava abrir as portas de novo. Não significava voltar a ser a filha que pagava, que resolvia, que
que desaparecia para que eles brilhassem. Significava reconhecer o que aconteceu, aceitar que não podia mudar o passado e seguir em frente com a vida que construí, a vida que escolhi, a vida que era minha. Guardei a carta de volta na gaveta. Talvez um dia, no futuro distante, eu conseguisse tomar aquele café com minha mãe. Talvez um dia conseguisse olhar para meu pai sem sentir o eco daquela noite na escada. Talvez um dia pudesse ver o Ricardo sem lembrar de todas as vezes que ele foi escolhido em detrimento de mim. Mas esse dia não era hoje. E tudo bem, porque hoje eu tinha um projeto novo começando na segunda-feira. Tinha uma equipe que confiava em mim. Tinha amigos que me ligavam só para saber como eu estava. Tinha o Eduardo, que tinha me mandado mensagem mais cedo perguntando se eu queria jantar no domingo. Tinha uma vida que eu construí tijolo por tijolo, projeto por projeto, escolha por escolha. E essa vida era boa. Era suficiente. Era minha. Peguei meu celular e abri o aplicativo de notas. Digitei algo que precisava registrar, não para ninguém além de mim mesma. Às vezes a melhor vingança não é fazer eles pagarem. É construir uma vida tão boa que você nem pensa mais neles. É acordar e perceber que a ausência deles não deixa mais marcas. É olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você se tornou sem a aprovação deles. Se você está passando por isso agora, se foi descartada, ignorada, apagada pela própria família, saiba que dói. Dói muito. E não tem problema sentir essa dor. Mas não deixe essa dor definir você. Não deixe essa dor te impedir de construir algo novo. Porque no final, família não é sobre sangue. É sobre respeito. É sobre presença. É sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. E se eles não conseguem fazer isso por você, então você faz por você mesma. Você se escolhe. Você constrói. Você vive. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que a distância que doeu tanto se transformou no espaço que você precisava para crescer. Salvei a nota e coloquei o celular de lado. Do lado de fora, a cidade continuava pulsando. E aqui dentro, no meu canto, no meu espaço, na minha vida, eu também estava viva, inteira, livre. Levantei o copo de vinho, brinquei com a luz batendo no líquido vermelho escuro e disse para o apartamento vazio, mas que nunca se sentiu mais cheio. Por mim, por todas as vezes que me levantei, por todas as escolhas que fiz, por ter aprendido que eu sempre fui suficiente. E bebi. Paz tinha um sabor mesmo. Tinha gosto de recomeço. Tinha gosto de liberdade. Tinha gosto de finalmente estar em casa. Se você já teve que escolher distância em vez de dano, já teve que reconstruir a vida longe de quem deveria ter te amado, já teve que aprender a ser sua própria família, compartilhe sua história nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Porque no final, a gente não está sozinho nessa jornada. A gente é uma comunidade de sobreviventes, de construtores, de pessoas que escolheram a si mesmas quando ninguém mais escolheu. E isso, meus amigos, é a vitória mais bonita de todas.